Às vezes, a vida vira de cabeça para baixo no momento em que você menos espera. Imagine estar no auge de uma celebração, cercado pela sua família, acreditando que está vivendo um dos dias mais felizes da sua vida e, de repente, ser acusado de algo que nunca fez. Um boato maldoso, uma mentira bem contada, e pronto, quem antes dizia te amar passa a olhar para você como se fosse um inimigo. Foi exatamente isso que aconteceu com Renato. Em apenas algumas horas, ele perdeu a família, o lar e até o respeito da comunidade onde cresceu. Expulso, rejeitado e condenado sem defesa, viu a própria vida ruir diante dos olhos. E o mais chocante não foi a acusação em si, mas a facilidade com que todos acreditaram nela, sem provas, sem questionamentos, sem sequer ouvir o seu lado da história. Mas o destino é imprevisível. Aquela mesma mentira que parecia ter destruído tudo acabou se transformando na porta para um recomeço inesperado e um caminho doloroso, cheio de cicatrizes, mas também de descobertas, novos laços e um tipo de felicidade que ele jamais imaginou encontrar. Essa é a história de como Renato perdeu tudo o que tinha, para, no fim, encontrar muito mais do que esperava. Naquele tempo, ninguém poderia imaginar que uma simples festa de casamento acabaria mudando para sempre o rumo de uma vida inteira. Renato, hoje com 32 anos, lembrava com clareza de cada detalhe que o levou até ali. Tudo começou quando tinha apenas 27, em uma cidade de médio porte no interior, onde a vida das pessoas corria entrelaçada em um emaranhado de fofocas, tradições e famílias que se conheciam desde sempre. Renato e seu primo André eram praticamente inseparáveis. Desde crianças, dividiam férias, brincadeiras e até o mesmo quarto nas viagens em família. O laço era tão forte que muitos diziam que eles eram mais irmãos do que primos. As mães, irmãs muito próximas, faziam questão de que os dois crescessem juntos, e não havia feriado ou final de semana em que não estivessem lado a lado. A noiva de André, Mariana, era parte daquela história desde cedo. Morava a poucas casas de distância e crescerá entre os dois primos, quase como uma irmã mais nova para Renato. Ele lembrava das tardes em que a ajudava com a lição de casa, das conversas sobre os primeiros namoros e até do dia em que a ensinou a dirigir no seu carro velho e barulhento, que quase não aguentava mais subir ladeiras. Para Renato, Mariana nunca foi nada além de família. O casamento de André e Mariana parecia ser o clímax de uma longa história que todos esperavam. Amigos de infância que se apaixonaram, famílias unidas, um conto perfeito para quem cresceu assistindo novelas da vida real em bairro pequeno. No dia da cerimônia, Renato vestiu seu melhor terno, orgulhoso por ser padrinho daquele momento tão esperado. Entre risos nervosos, ajudou a organizar os convidados e até acompanhou um casal de idosos perdido até o banheiro, sem imaginar que, em poucos minutos, o que estava prestes a acontecer destruiria tudo. Do nada, sentiu um impacto violento no rosto. O mundo girou. Estrelas, como nos filmes. Era André, o primo que ele sempre considerou irmão, avançando sobre ele com fúria descontrolada, soco após soco, acompanhado de gritos carregados de raiva. Como você pôde? Eu confiava em você. Renato, sem entender nada, apenas tentava se proteger, até que outros padrinhos conseguiram contê-lo. Sangue manchava o terno caro, o olho inchava rápido, o nariz parecia quebrado. A cena paralisou os convidados. Alguns assistiam em choque, outros cochichavam. Um casal de idosos chorava, sem entender como aquela festa podia se transformar em pesadelo. Para Renato, o verdadeiro golpe ainda estava por vir, e não viria das mãos de André, mas de toda a sua própria família. Ainda atordoado, Renato foi levado ao hospital. A médica examinava seu rosto com atenção e perguntava, repetidamente, se ele queria prestar queixa. Mas como ele poderia? A agressão vinha justamente de André, aquele que tinha sido seu irmão de coração. Não faria sentido vê-lo atrás das grades, com um saco de gelo pressionado contra o olho inchado. Renato acreditava que o pior já tinha passado. Mal sabia ele que, na verdade, o verdadeiro abismo estava só começando a se abrir. Enquanto ainda tentava respirar fundo, recebeu a mensagem do pai. Duas palavras geladas, duras como uma sentença: pegue suas coisas. Não havia explicação, nem espaço para diálogo, só a ordem fria, escrita como se fosse endereçada a um estranho. Desesperado, ligou 1, 2, 10 vezes. Caixa postal. A mãe não atendeu. A irmã, silêncio absoluto. Somente seu irmão Marcelo atendeu, para cuspir uma frase curta e cruel: como você pode fazer isso com a nossa família? Renato não entendia nada. Que acusação era aquela? Do que exatamente estavam falando? Atordoado, dirigiu até a casa dos pais. O coração acelerado, as mãos tremendo no volante. Quando entrou, encontrou a cena que jamais esqueceria, todos reunidos na cozinha, o mesmo ambiente onde, anos atrás, dividiam risadas em torno do cheiro do café fresco. Mas agora o silêncio cortava como faca. A mãe, ao vê-lo, levou as mãos ao rosto num misto de dor e indignação. O pai balançava a cabeça, incapaz de encará-lo diretamente. A irmã, antes sempre
sempre falante, permanecia muda, olhos fixos na mesa. Marcelo, encostado na geladeira, foi quem quebrou o silêncio ao jogar uma mala no chão, aos pés de Renato e suas coisas. Pegue e suma daqui. Foi então que as palavras vieram como um soco invisível. A acusação era clara. Diziam que ele mantinha um caso com Mariana, a esposa do primo. O choque foi tão grande que Renato riu, e não de deboche, mas de incredulidade. Como poderiam imaginar algo assim? Como poderiam acreditar numa mentira tão absurda? Mas ninguém ali parecia disposto a ouvi-lo. Não havia provas, não havia mensagens, não havia nada além de boatos e insinuações. Mesmo assim, todos já tinham julgado e condenado. O mais doloroso não foi a agressão de André, mas o silêncio cúmplice de quem deveria defendê-lo. Seus pais, seus irmãos, sua própria família, e todos escolheram acreditar no pior. Naquele instante, Renato compreendeu o que significava estar verdadeiramente sozinho. O lar que sempre foi porto seguro agora o expulsava sem direito de defesa, e cada olhar de reprovação carregava uma sentença, e ele estava morto para eles. Renato saiu da casa dos pais sem olhar para trás. A mala jogada ao chão ficou lá, esquecida, como símbolo de tudo que tinham acabado de arrancar dele. Ao entrar no carro, sentiu o peito apertar, como se o ar tivesse desaparecido. Nunca imaginou que pudesse ser tratado como um estranho dentro da própria família. Nos dias seguintes, a vida se transformou num inferno silencioso. O telefone não parava de vibrar com mensagens de parentes e conhecidos, todos com a mesma acusação velada: você destruiu uma família. Era como se, de repente, todas as pequenas lembranças de convivência com Mariana, as caronas, as conversas casuais, as festas em que riam juntos como irmãos, e fossem reinterpretadas sob a lente da desconfiança. Cada gesto inocente se tornará prova de um suposto pecado. Renato tentou continuar com sua rotina, acreditando que o tempo esclareceria as coisas. Mas a cidade pequena não perdoa. Na academia, o gerente, amigo próximo de André, sugeriu, sem rodeios, que talvez fosse melhor ele procurar outro lugar. No café onde sempre tomava expresso de manhã, a barista, prima distante de Mariana, parou de sorrir e passou a tratá-lo como se fosse invisível. Até no mercado, onde costumava conversar sobre futebol com o dono, encontrou portas fechadas com a desculpa de inventário. Era como viver em um tribunal sem juiz, sem defesa e sem direito à palavra. Todos já tinham decidido, Renato era culpado. E ponto final. À noite, o apartamento que antes lhe parecia aconchegante agora era um vazio opressor. Ele passava horas sentado no sofá, um saco de gelo no rosto, olhando para o celular que não parava de piscar, até que decidiu desligá-lo. Era melhor o silêncio absoluto do que o barulho constante de julgamentos. Tentou ligar para Mariana, acreditando que pelo menos ela poderia esclarecer, colocar um ponto final naquele absurdo, mas do outro lado só encontrou silêncio. Mensagens sem resposta, ligações direto para a caixa postal. Quando finalmente conseguiu falar com ela, dias depois, o que deveria ser um alívio se transformou em mais dor. A família dela também a havia condenado. Mariana estava sendo tratada como uma pária, acusada de ter traído André com o próprio primo. As duas vidas, antes marcadas pela proximidade quase fraterna, tinham sido destruídas pela mesma mentira. E a cada dia ficava mais claro que, se Renato quisesse sobreviver àquele inferno, precisaria tomar uma decisão drástica, deixar para trás não só a família, mas também a cidade que já não o aceitava. 2 meses depois, Renato já não reconhecia a si mesmo no espelho. Olheiras profundas, ombros caídos, um olhar cansado de lutar contra um inimigo invisível. Cada esquina da cidade parecia sussurrar acusações. Até os entregadores, que mal o conheciam, o olhavam de lado, como se ele fosse aquele homem da história. Era sufocante. Foi numa manhã cinzenta que ele tomou a decisão. Sentado diante do computador, redigiu um pedido de transferência para a matriz da empresa em São Paulo. Não explicou todos os detalhes ao chefe, apenas disse que precisava de uma mudança de ares. Para sua surpresa, o pedido foi aceito rapidamente. Talvez, pensou, até os colegas de trabalho quisessem se livrar do peso daquela polêmica. Em poucas semanas, arrumou o pouco que tinha, em roupas, alguns livros, seus discos favoritos, e partiu. Ao chegar em São Paulo, sentiu pela primeira vez em muito tempo um certo alívio. Ninguém o conhecia. Ninguém o olhava com desconfiança. Era apenas mais um rosto na multidão apressada. Aquela sensação de anonimato era quase libertadora. O novo apartamento era pequeno demais, caro demais, mas representava liberdade. Ali, Renato começou a construir uma rotina diferente: trabalho, academia, noites de trivia num bar próximo, caminhadas pela avenida movimentada. Aos poucos, reaprendia a respirar. Foi em um churrasco de colegas que conheceu Camila. A cena não poderia ser mais improvável. Ele estava no quintal, conversando com o cachorro do anfitrião sobre a técnica correta de arremesso de frisbee, quando percebeu que ela o observava, rindo discretamente. A conversa que surgiu dali fluiu com naturalidade. Camila
Camila não tinha aquele ar distante típico das grandes cidades. Pelo contrário, parecia genuinamente interessada em ouvir. Naquela noite, falaram sobre tudo e músicas, trânsito, podcasts de crimes reais. E, pela primeira vez em anos, Renato se sentiu leve, como se o passado estivesse longe o suficiente para permitir um novo começo. Não demorou para que os encontros se tornassem frequentes. No terceiro, ele tomou coragem. Sabia que não poderia esconder a verdade. Contou tudo, desde a acusação, a agressão, até a rejeição da própria família. Falou com a voz trêmula, esperando vê-la levantar e ir embora. Mas Camila apenas ouviu em silêncio. Fez algumas perguntas, e no fim respondeu com um sorriso. Que situação terrível, Renato. Mas, vamos tomar um sorvete? Naquele instante, ele percebeu que talvez, só talvez, fosse possível recomeçar de verdade. O tempo passava, e a vida de Renato parecia, enfim, entrar nos trilhos. O trabalho ia bem, os novos amigos o acolhiam, e Camila se tornará seu porto seguro. Era como se tivesse encontrado um lar de verdade, construído não pelo sangue, mas pela confiança. Até que, numa noite comum de sexta-feira, tudo mudou. Camila tinha acabado de preparar sanduíches quando alguém bateu à porta. Renato foi atender, e ao espiar pelo olho mágico, o estômago se revirou. Era André, o mesmo primo que, 5 anos antes, o tinha deixado ensanguentado em pleno casamento. Estava diferente, em barba por fazer, roupas amarrotadas, olhar derrotado. Não era mais o homem cheio de fúria, mas alguém quebrado. Preciso conversar, e disse André, a voz arrastada. Da última vez que você quis conversar, eu fui parar no hospital, respondeu Renato, mantendo a corrente da porta. Eu sei, eu vim pedir desculpas. Descobri a verdade. As palavras ecoaram como um trovão. Renato sentiu o corpo inteiro gelar. André insistiu em entrar, mas Renato recusou. Disse apenas que contaria a Mariana que ele queria contato e que caberia a ela decidir. Então fechou a porta. Ainda naquela noite, Renato desbloqueou o número da mãe e enviou uma mensagem curta. Ouvi dizer que vocês querem conversar. O que aconteceu? A resposta veio em longas mensagens, cheias de arrependimento tardio. Aos poucos, os pedaços da verdade começaram a se encaixar. Jéssica, a mulher com quem André se casara anos depois, havia inventado tudo. Desde o início, fora ela quem espalhou a mentira de que Renato e Mariana mantinham um caso. Motivada pelo ciúme, pela inveja e pelo desejo de afastar Mariana da vida de André, construiu uma narrativa venenosa. Até uma foto aparentemente inocente, em Renato e Mariana conversando por acaso num estacionamento, e foi distorcida para parecer prova de traição. O mais doloroso não era a mentira em si, mas a facilidade com que todos acreditaram. A família de Renato, que o conhecia desde menino, preferiu o boato ao diálogo. Nenhuma pergunta, nenhuma tentativa de ouvir o outro lado. Bastou uma insinuação para que o condenassem sem defesa. Ao descobrir a verdade, André chorou, admitiu os erros, disse que jamais deveria ter dado ouvidos a fofocas. Mas para Renato, aquelas desculpas tardias eram como curativos colocados em uma ferida já cicatrizada. A cicatriz permaneceria para sempre. Na manhã seguinte, Renato recebeu outro pedido, e a família queria se reunir, todos juntos, para acertar as contas e pedir perdão. Pela primeira vez em anos, ele pensou em voltar e encarar cada um deles, e decidiu que o faria, e mais em seus próprios termos. O reencontro foi marcado em um café discreto, neutro, longe das casas, igrejas e memórias que sufocavam. Renato chegou antes, escolheu uma mesa no canto e ajeitou o notebook, de onde Mariana participaria por chamada de vídeo. Ela não quis mostrar o rosto, mas queria ouvir cada palavra. Pouco depois, eles chegaram. Os pais, de olhar pesado, André, cabisbaixo, Jéssica, com um semblante cansado, os irmãos e até antigos amigos de família. O ar estava carregado de expectativa. Renato respirou fundo e estabeleceu as regras. Mariana escuta tudo. Se ela se desconectar, a reunião acaba. Ninguém me toca. E não quero sermão religioso. O primeiro a falar foi André. A voz falhou, os olhos marejados. Ele pediu desculpas, disse que tinha sido cego, que deixou o ciúme e a mentira de Jéssica destruírem não só o casamento, mas a vida de 2 inocentes. Tentou se aproximar, mas Renato manteve a distância. Jéssica, por sua vez, parecia encolhida. Confessou que inventara tudo, sem rodeios. Disse que estava apaixonada por André, que não suportava ver Mariana como a escolhida, e por isso espalhou a versão distorcida que todos abraçaram sem questionar. Não houve grandes justificativas, apenas um silêncio pesado, como se nem ela mesma acreditasse na própria crueldade. Os pais tentaram falar em perdão. A mãe chorava. O pai murmurava sobre família acima de tudo. Mas Renato não deixou barato. Olhou fixamente para cada um e disse: vocês me conheceram a vida inteira. Eu fui filho, irmão, primo. E bastou uma fofoca para vocês me jogarem fora. Não pediram provas, não me ouviram, não me deram sequer o benefício da dúvida. Vocês me ensinaram sobre confiança, mas foram
foram os primeiros a quebrá-la. No notebook, a voz firme de Mariana cortou o silêncio. A pior parte não é que Jéssica mentiu, é que todos vocês acreditaram. Vocês me descartaram sem hesitar. Isso diz muito mais sobre vocês do que sobre nós. Ela então desligou a chamada, deixando todos sem reação. Renato se levantou devagar. Não gritou, não chorou. Apenas disse o que precisava. Confiança não é uma porta que se abre e fecha quando vocês querem. É um espelho. Quando quebra, nunca mais volta a ser o mesmo. E saiu, deixando para trás não apenas uma mesa cheia de rostos arrependidos, mas toda uma vida que já não lhe pertencia. De volta a São Paulo, abraçado a Camila, percebeu algo essencial. Às vezes, a família que se escolhe é muito mais verdadeira do que a que se herda. Reconstruiu-se do zero. Encontrou amor, amigos e uma vida que era realmente sua. A ferida nunca sumiria, mas a cicatriz agora era símbolo de resistência. Renato sabia que não precisava mais provar nada para ninguém. Sua melhor vingança seria simples, ser feliz, apesar de todos que tentaram destruí-lo. E no fim, essa história nos mostra algo que dói, mas que é impossível ignorar. A confiança é frágil, e basta uma mentira bem contada para que até os laços mais fortes se rompam. Renato perdeu a família, os amigos e o lugar que chamava de lar, mas também descobriu que, às vezes, é no meio da dor que nascem as maiores oportunidades. Ele encontrou apoio verdadeiro onde menos esperava, construiu uma vida nova e aprendeu que a família que escolhemos pode ser muito mais valiosa do que aquela que simplesmente herdamos. Mas e você? O que teria feito no lugar dele? Teria perdoado a família depois de tudo? Acredita que mereciam uma segunda chance ou que algumas cicatrizes nunca devem ser esquecidas? Quero muito saber a sua opinião aqui nos comentários, porque cada história traz lições diferentes para cada pessoa. Se você gostou dessa história, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvir isso hoje e, claro, se inscrever no canal. Ative o sininho das notificações para não perder nenhuma das próximas histórias emocionantes que vamos trazer por aqui.